Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar uma notícia muito importante e que eu tô muito feliz, porque finalmente a professora do Pedro, que ele tá agora, ela percebeu que o Pedro já sabe ler. E por que eu falo finalmente, né? Porque o Pedro, na verdade, ele já sabe ler desde os 4 aninhos. E desde então eu sempre converso com as professoras do Pedro, né? Desde os 4 anos do PP, ele já teve pelo menos 4 professoras. E eu sempre levava esse assunto, né? Olha, o Pedro já sabe ler, o Pedro ele já consegue identificar as palavras, e eu percebia que as professoras não confiavam muito nessa informação. Não só confiavam, como não estimulavam o Pedro também em sala de aula para poder identificar se realmente ele já sabia ler ou não. Então eu sempre percebi que não tinha um esforço da professora, né? Ela passava atividades muito básicas pro Pedro que não mostravam a capacidade exata do meu filho, né? E esse ano a gente teve assim uma bênção de Deus, que é a professora do Pedro e toda a equipe da escola também, que ajuda muito o Pedro nesse desenvolvimento da alfabetização, né? Também da fala, porque eles estimulam muito a fala do Pedro em sala de aula, e isso é sensacional. E essa semana eu tive uma reunião com a professora e meu marido teve uma reunião com uma outra professora que ele tem, que é uma sala de recursos, que a gente chama aqui, que é como se fosse um reforço que o Pedro passa uma vez por semana. E ambas falaram que o Pedro realmente já identifica as palavras, que elas conseguiram perceber isso em sala de aula. E isso para mim é um ganho absurdo, porque elas estão confiando no Pedro. Eu percebo que é um trabalho muito bonito que elas fazem. Elas acreditam no Pedro, elas confiam nele, elas sabem que ele é muito capaz. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de profissionais que acreditem nos nossos filhos, né? E que tentem extrair o melhor deles. E essa conversa eu sempre tenho com os professores, né? Que o Pedro é muito capaz, que eu quero muito que estimulem ele sempre, que ele pode se desenvolver sozinho sim, mas que ele precisa da ajuda dos professores e de toda a equipe que trabalha na escola, né? Então isso pra gente foi uma vitória, lógico, eu tô muito feliz e eu queria compartilhar isso com vocês. E aí, também eu queria dar uma dica de como que a gente conseguiu chegar nisso, né? Por que o Pedro, com 4 anos, tão precoce, já sabia identificar as palavras? A gente já percebeu isso tão novinho, né? Porque tem criança que tá começando agora a aprender a ler com 7 anos e tal. E o que acontece? Eu vou passar para vocês algumas coisas que eu sempre fiz com o Pedro e faço até hoje, que ajudou muito nesse desenvolvimento da leitura, da alfabetização do Pedro. Então, desde muito pequenininho, o Pedro sempre teve disponível para ele muitos livros. Então, todo mês eu comprava muitos livros pro Pedro. Quando a gente morava em São Paulo, não sei se quem mora em São Paulo sabe disso, você consegue encontrar livros muito bons infantis e com preços também muito acessíveis. Hoje a gente mora no interior, aqui eu percebi que o preço do livro é um pouco mais caro, não é tão acessível quanto em São Paulo. Em São Paulo eu comprava livros assim de 5, 10 reais, livros muito bonitinhos, livros muito educativos eu encontrava. Aqui a gente acha o valor um pouquinho mais alto, entre 20 e 50 reais. Mas mesmo assim eu não deixo de apresentar livro para eles, para o PP. Eu estou sempre apresentando livros, sempre estimulando a leitura. Mesmo que quando ele era pequenininho, às vezes parecia que ele não estava nem reparando, nem percebendo o que eu estava falando, do que eu estava lendo para ele, mas mesmo assim eu insistia, e ele começou a tomar gosto pela leitura, né? Primeiro mostrando as imagens, depois eu fazia a leitura do livro, e sempre a gente fazia essa leitura com ele. Até hoje eu leio pro Pedro, ele gosta muito. Além disso, eu sempre mostrei palavrinhas, e o que eu fazia? Eu mostrava, eu fazia o desenho e escrevia embaixo o que era. Então, por exemplo, eu desenhava uma banana, embaixo eu escrevia banana. Desenhava um leão, embaixo leão. E quando eu só desenhava, né, a figura e eu não escrevia, o Pedro pedia para eu escrever para ele com a mãozinha. Então, isso quando ele era muito pequenininho. Então, ele tinha, sei lá, 2, 3 aninhos, ele já pedia para eu escrever para ele embaixo. Foi aí que eu comecei a perceber que o Pedro gosta muito de palavras. Eu sempre tive essa percepção. O Pedro sempre gostou de palavras. E ele pedia para eu
anotar, né? O que referenciava aquela figura. Eu sempre fiz isso para ele, desde muito pequenininho, estimulando a leitura dele. Ele tá aqui do meu lado, olhando para mim. Eu tirei uns minutinhos para poder gravar esse vídeo para vocês, porque eu acho que é uma obrigação minha compartilhar isso com vocês, para que você também consiga estimular o seu filho. Então, além disso, além de desenhar a palavra e escrever embaixo, né, do que ela se refere, eu fazia muito disso aqui, ó. Por exemplo, a letra A, e pedia para ele parear também com a letra A, fazer esse pareamento. Quando a gente faz isso, estimula, né, a criança ali a decorar as letras. Então, eu sempre fazia isso. Letra A, repete comigo, A. E aí, onde tá o A? Coloca no A e fazia o pareamento também. Isso aqui é bem legal, uma atividade bem legal. E é simples, você pega uma folha de sulfite, corta assim, um quadradinho, ó, o retângulo pequenininho e vai fazendo o pareamento. Eu sempre fiz isso aqui com o Pedro, ajudou muito também. Hoje ele já sabe identificar as palavrinhas, mesmo ainda desenvolvendo a fala, o Pedro já sabe ler. Então, era essa dica que eu queria passar para vocês. Eu queria contar isso também, compartilhar aqui com vocês esse ganho maravilhoso. E a gente sabe, quem é pai e mãe de criança atípica sabe que cada pequena conquista a gente comemora assim, soltando fogos, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que te ajude aí no desenvolvimento do seu filho, da sua filha. É importante que eles saibam ler, é importante que eles se alfabetizem, óbvio. O Pedro ainda tem a questão motora na escrita, ele tá trabalhando ainda isso, que não tá bom ainda, a gente vai melhorar muito, mas ele já sabe ler e isso me deixa muito feliz. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no meu canal para receber outras dicas como essa. Um beijo e até mais.